Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje para mais um podcast. Hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, que é o Tadeu Chicol, e nós vamos falar sobre o tema que está bem aqui: empoderamento emocional, fortalecendo a nossa vida para o sucesso. E aí, Tadeu, fala um pouquinho para os nossos ouvintes, explica um pouquinho quem é você, o que você faz, para que as pessoas possam te conhecer um pouco. Bom, primeiramente, eu sou um apaixonado por gente, tá? E já fui um ser humano que não gostava muito de gente. Não é que eu não gostava, eu não sabia entender o ser humano. Ainda não sei até hoje totalmente, mas estou nessa busca de aprimoramento, de entender o que o ser humano traz de potencial, de poder dentro dele e trazer esse poder para fora para ele poder impactar a vida dele, a vida de outros e a vida do todo. Legal. Tadeu, uma coisa que eu costumo falar muito, né, como treinadora e como mentora, é que existe um misticismo, vamos dizer assim, porque quando a gente fala de empoderamento, as pessoas já imaginam aquele empoderamento tóxico, né? Aquela questão da mulher empoderada, masculinizada, que quer ocupar o lugar do homem no mundo, que fala que não precisa de homem para nada e por aí vai, que vem muito do feminismo. Eu costumo defender muito o empoderamento saudável, que é aquele empoderamento onde o homem tem o lugar dele no mundo e a mulher tem o lugar dela no mundo. Porque se nós temos várias espécies, né, e da parte Homo sapiens, o homem e a mulher, é porque ambos são necessários e cada um tem o seu espaço na humanidade. O que você pensa sobre isso? Como que você vê isso hoje que você trabalha mais com mulheres? Bom, vamos lá. Eu gosto muito de ancestralidade, principalmente de antropologia, porque ela acaba explicando muita coisa pra gente Uhum. sobre como o mundo está hoje, algumas bagunças, alguns equívocos que a gente tem quanto à felicidade, porque Teresa está falando de poder e vai falar de felicidade agora, mas o que é a felicidade? A felicidade é você ser pleno e estar contribuindo de alguma forma para a sua vida ser melhor, para a vida do outro e para a vida do todo. Que eu chamo disso de tripé ecológico. Tanto que quando eu vou tomar alguma decisão, lá no passado eu não tomava desse jeito. E hoje eu tomo assim, com muita, com muita naturalidade. Se eu for fazer alguma coisa, tem que fechar a conta. É bom para mim, é bom para o outro, é bom para o todo? Ótimo. Se não fechar uma dessas três pernas, acabou, não toma decisão. Eu recuo ou eu fico parado. E quando eu falo de poder, a natureza já tornou a mulher poderosa. Por natureza ela já é poderosa. Um bicho que tem um útero, que gera vida, quer mais poder que isso? Pois é. E a gente vê um grande movimento, na verdade, não de empoderamento da mulher, mas de desempoderamento da mulher. Porque quando ela passa a querer se igualar ao homem em alguns sentidos, ela perde esse poder. E ela não tem o melhor de uma parceria com o masculino. Uhum. E o que eu falo que a grande parceria com o masculino da mulher, não falo só na parceria de casamento. Sim. Porque para mim, tanto faz. Eu falo para todo mundo. É, o que que você faz no escuro, quando você está na sua casa, não é problema do Tadeu. O que você faz de bem para o mundo é problema meu. O que você me ajuda a agregar para um mundo melhor, aí é problema nosso. Uhum. Então, o teu time de futebol me importa? Não. A tua decisão, a tua opção sexual me importa? Não, não me importa. Me importa o partido político seu? Não me importa. Importa que você seja uma pessoa melhor para você, para o outro e para o todo. Hoje a gente vê muito no mundo corporativo, aqui eu falo muito do mundo corporativo porque eu sou muito voltada para isso, né? E dentro do mundo corporativo, eu entendo que todos nós, homens e mulheres, temos energia feminina e energia masculina. Perfeito. E a mulher, quando ela está muito dentro da energia feminina, muito dentro da sensibilidade, ela acaba tendo alguns problemas, né? Como eu já tive lá atrás. Já passei por abusos, pessoas que tentaram abusar de mim sexualmente, e eu disse não, e passei por abuso moral, e isso aconteceu. Mas eu entendi que é porque eu tinha uma fragilidade, eu não sabia usar as minhas energias da forma certa, Perfeito. né? Então, hoje eu tomei esse poder e eu vejo os homens como amigos.
como pessoas do bem, como pessoas que estão aqui para servir a humanidade, tanto quanto eu, como mulher, estou para servir a humanidade. Só que para usar minha energia masculina dentro desse mundo corporativo, eu não preciso me masculinizar por inteiro. Eu posso ser uma mulher feminina, mas usando minha energia masculina para estar no mesmo patamar para tomada de decisão, para usar mais o meu lado racional, esse tipo de coisa. Você concorda com isso? Como que é a tua visão a respeito desse assunto? Vamos lá. Eu fui terapeuta de casais durante algum tempo, né? Na minha carreira como terapeuta, né? Foi uma carreira breve de 2 anos, né? Quando eu descobri que realmente a terapia era uma das ferramentas que o Tadeu tinha para ele poder ajudar mais pessoas, né? Uhum, E fui terapeuta, inclusive, de casais homossexuais, onde a gente percebia que até para você ter uma sinergia, que eu falo, no trabalho, numa, num, num processo conjugal, numa amizade, você precisa que as pessoas estejam nos polos corretos. Então, vou pegar por exemplo, de por exemplo, um casal homossexual de dois homens. uhum. Se um dos homens não tiver na polaridade feminina e outro na masculina, não dá certo. Dá embate. Dá ruim. Dá ruim. Se os dois estiverem na energia masculina, vai dar embate. Se os dois estiverem na energia feminina, vai dar embate. E isso funciona para casais heterossexuais, a mesma coisa. Uhum. Por quê? Porque a mulher precisa estar na energia feminina e o homem na masculina. Ah, Tadeu, mas se inverter a polaridade não vai dar bom? Mas você tira a pessoa daquilo que ela realmente gostaria de ser. E ela não consegue ser por algum tipo de constrangimento ancestral. E agora a gente vai entrar num assunto que, eu falo a caixa de Pandora, ancestralidade. Por que que eu falo que a ancestralidade pega muito nesse ponto? E tem estudos que comprovam isso. 80% hoje dos seres humanos na face da Terra tem algum problema com a figura paterna. Isso Uhum. estudos, não é o Tadeu que está falando. Sim. E que a força do masculino, a força que eu falo da figura masculina, determina inclusive a sexualidade da mulher e do homem. Não é o Tadeu que está falando, são estudos. E isso é uma coisa, inclusive, que a constelação familiar mostra que, inclusive, interfere muito na nossa prosperidade, né? É a prosperidade. Se você não tiver calibrado, E eu trago muito isso porque a mãe nos dá a vida e o pai nos apresenta o mundo. E a perfeito. constelação fala: com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Sim. E a gente vê muitas pessoas hoje reclamando eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, ou às vezes eu ganho dinheiro, mas eu perco. E a gente vê que vem muito desse desequilíbrio também, né? Dessas energias masculina e feminina, da organização dentro do nosso sistema familiar. Porque a gente vem de um movimento muito machista, né? Eu sofri assim um pouco com esse movimento machista, onde se você tiver com homem, você não pode dirigir, se tiver com homem, isso não pode acontecer, aquilo não pode acontecer. Eu falo assim, gente, nós precisamos derrubar um pouco essas barreiras. Eu sou contra o movimento feminista, porque eu acho que entrou num nível tóxico. E tudo aquilo que entra no nível tóxico perde a razão imediatamente. A força das mulheres não veio de um movimento de queimar o sutiã em praça pública, desse empoderamento que eu chamo de empoderamento tóxico, mas sim da mulher se colocar no seu lugar ao mundo. É como você falou, um homem jamais vai poder gerar uma vida, Não, não tem como. né? E com relação a isso, como que você vê hoje que a gente poderia falar alguma coisa para contribuir com o mundo corporativo, para organizar esta cadeia hierárquica e onde homens e mulheres têm o seu espaço? Vamos lá. Pegando os atributos femininos, tá? E os atributos masculinos. E colocando eles dentro deste contexto de empresa. E pegando um pouquinho da questão da constelação, né? A força do feminino é a força do sim, de encontrar o caminho do sim. Qual é a força do masculino? É a força do não. De dizer não para aquilo que realmente vai ferir o todo. Então, eu acho que esse é um pouquinho do papel do homem e da mulher dentro do trabalho. A mulher vai sempre buscar o sim, o jeitinho, vamos dar um jeitinho de fazer isso aqui. E o homem vai ponderando. Ó, se a gente for por aqui, vai destruir tudo. Mas se a gente de repente conseguir, sabe, um não para cá, mais um sim para lá e vai manobrando. Então, eu falo, essa articulação entre homens e mulheres dentro do mercado de trabalho vai fazer a gente construir um mercado de trabalho muito mais receptivo,
para homens e mulheres, porque no final das contas, independente da opção que a pessoa tem, a gente falou hoje tem não binário, tem pessoa hétero, homo, enfim, no final das contas, quando a gente pegar amanhã ou depois um cadáver de uma pessoa, ele vai ser exemplificado como homem e mulher pelo esqueleto. Uhum. Então, eu não estou dizendo assim, não tem que ter isso, não tem que. Não, né? Mas a gente está falando de homens e mulheres em mercado de trabalho, cada um com uma energia e com uma contribuição positiva, e talvez até negativa, se não souber usar isso a favor. É porque a gente tem a A diversidade, né? diversidade. A Onde diversidade. cada pessoa hoje é livre para escolher aquilo que ela quiser, aquilo que ela se identifica, aquilo que ela acha melhor para Perfeito. ela e ninguém tem que intervir nisso. Sim, sim, é o que eu falo. O que você escolhe não é problema E meu. exatamente, é uma coisa que eu tive semana passada num debate com CEOs de grandes empresas, e eles falavam muito sobre essa questão da diversidade, né, da importância da gente acolher a todas as pessoas, porque são seres humanos, e a gente não pode esquecer isso, saindo um pouco de homem e mulher, mas assim, entrando na pegada do ser humano, que tem as suas habilidades e competências, que tem o seu comportamento e que tudo isso precisa ser englobado. O que eu preciso, independente de se é homem, se é mulher, se é a opção, qual é a opção sexual dessa pessoa, isso não tem nada a ver. Mas essa pessoa, ela é competente e ela tem o nível de comportamento que eu desejo dentro da minha organização. Eu vejo que é muito isso que a gente tem que olhar, né? Só que eu percebo hoje o ser humano um pouco perdido, sabe? Os homens não sabem direito como se comportar, as mulheres que também não sabem muito como se comportar. Isso trouxe meio que uma bagunça. E essa bagunça que está acontecendo hoje dentro da humanidade também está atrapalhando muito o mundo corporativo. Perfeito. Porque se eu não estou com uma mentalidade bacana para desenvolver um bom trabalho, eu não consigo ter foco, eu não consigo entrar numa alta performance e eu não estou ali inteira. Eu estou pela metade, né? A outra metade está vagando por aí em qualquer lugar. E como que você enxerga um pouco sobre essa questão? Tá, vou pegar um estudo que a gente recebeu semana passada. Eu assino alguns periódicos, porque hoje eu estou levando para dentro das empresas um movimento que a gente chama de MTC, Movimento Tribal Corporativo. Uhum, Você fala assim, pô, que bagunça que é essa, deu? Movimento Tribal Corporativo? Se a empresa não age como uma tribo, ela não obtém todos os benefícios que uma tribo obtém. Que é o uhum, quê? Unicidade, sim. cumplicidade. E esse estudo é muito bacana porque ele trouxe muito disso. Tá? Nesse estudo, eles elegeram alguns parâmetros. Então, eles avaliaram Europa, eles avaliaram a América do Sul com Brasil e sem Brasil. Quando eles pegaram para avaliar, eles avaliaram 4 países: Colômbia, Chile e Argentina e Brasil, certo? Esses 4 países. Uhum, O Brasil, por ser um país continental, ele teve uma avaliação também individualizada. Então, esses três mais Brasil e esses três sem o Brasil. Quando a gente pega a América Latina, tá? Representado por esses 3 países, menos o Brasil, sabe a palavra que mais vem quando se fala de corporativismo, de hum, corporação? Tanto para gestores, tá? Para gestores, CEOs, donos de empresa e também colaboradores. Equipe. O nosso grande mal é a equipe. As pessoas não uhum, sabem trabalhar em equipe. sim. Por que que elas não sabem trabalhar em equipe? Porque isso vem de casa. Exatamente. Já existe uma competição dentro do sistema familiar. Não digo competição, não existe uma colaboração dentro do sistema familiar. Os pais não treinam os filhos para serem colaborativos. Uhum, Para entender, meu, aquele negócio de você ver nos Estados Unidos, na Europa, ó, vai levar o lixo. uhum, Você lava a louça hoje, você faz não sei o quê. Isso já é um ambiente de treinamento para corporações. uhum, Aí quando você pega Brasil, e por que que eles pegaram e individualizaram esses 3 países? Porque eu tive no Chile, na Argentina e na Chile, Argentina e Colômbia. Tive nos 3 países. Quando você olha a população desses países, ela é muito igual, ela é muito homogênea. Quando você chega no Brasil, é muito heterogêneo o processo. O brasileiro, você não vê um brasileiro igual ao outro, praticamente, assim, que eu falo de traços. uhum.
Você tem uma miscigenação muito grande. E acho que isso é um grande talento que a gente tem como brasileiro. Acho que isso é uma das grandes coisas que nós temos. Acho que essa diversidade, se eu conseguir bater no liquidificador esse negócio aí, dá um caldo bom. Sim. Então, para a gente surgiu 4 palavras que dizem a mesma coisa sobre equipe. Então, Uhum. eu quero pertencer, eu quero fazer parte, eu quero ser ouvido. Que é a mesma coisa, equipe. Uhum. E aí a gente desenvolveu hoje dentro do Instituto uma ferramenta comportamental. Depois de fazer tantos processos de análise comportamental, tantos cursos, a gente desenvolveu uma ferramenta que ela entrega a proposta única de valor. A sua proposta única de valor não é a dela, não é a minha, Uhum. é a sua proposta única de valor para o mundo, em cima do seu perfil comportamental que foi construído pela sua ancestralidade, porque, queira ou não, o seu perfil comportamental é aquilo que você viveu de experiências com o teu âmbito familiar. Isso é muito interessante, porque assim, a gente vê que não precisa ser pais muito estudados, que às vezes as pessoas falam, ah, meus pais são formados em XYZ, as pessoas têm muito uma preocupação com relação a isso. Você estava falando aí, eu estava percebendo aqui, né? Os meus pais são nordestinos, eles não tiveram oportunidade de ir para uma escola. Meu pai e minha mãe aprenderam a ler com a vida e a escrever também, e male, male. Mas o meu pai, ele sempre teve dentro dos negócios dele, ele sabia o faturamento, as despesas e o lucro diário. Perfeito. E nós fomos 5 filhos, um faleceu bebê, que nos criamos 4, né? A gente dentro de casa, todos nós tínhamos isso, de ter as tarefas de contribuição com a casa. E nós também, desde que eu me entendo por gente pequenininha, o meu pai ele fazia questão de todas as vezes que ele ia fazer uma negociação, ele sentava conosco à mesa e ele explicava todas as coisas. Por que ele estava fazendo daquele jeito, o que era importante, quais eram os princípios, os valores daquela negociação. A gente que guardava, eu e as minhas irmãs, a gente que guardava os documentos. Então, quando ele precisava de um documento, ele chamava e falava assim: pega aquele documento que eu pedi para você guardar. Perfeito. Porque ele já estava dando uma responsabilidade para a gente. Meu pai faleceu tem 24 anos. E o inventário dele saiu em menos de um ano. Todo mundo se surpreendeu. Porque a gente sabia de tudo. A gente tinha todas as informações, todos os documentos, quando o juiz nem precisava pedir, já estava lá. Então, concordo plenamente. E assim, eu vejo, eu e os meus irmãos, somos 4 pessoas hoje direcionadas, totalmente destinadas, a gente trabalha com coisas diferentes, mas os 4 têm aquela responsabilidade, aquele nível de educação, de saber até onde a gente pode ir e respeitar as outras pessoas. Eu acho isso muito interessante. Só que hoje em dia a gente vê as famílias também muito perdidas, porque às vezes pai e mãe trabalham demais e que dão tudo para os filhos que o dinheiro pode comprar, mas que não dão aquela questão do afeto. A minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Perfeito. E não importa se você vai estar comigo 1 hora, 5 horas, 10 horas. Mas uma coisa que eu falo muito para as pessoas é o seguinte: tempo de qualidade não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo. Se eu estou aqui com você agora, gravando esse podcast, eu estou totalmente focada nesse estúdio, em tudo que está acontecendo aqui, no que a gente está conversando, e o resto do mundo vai ficar para depois. E a gente percebe hoje que, mesmo dentro do mundo corporativo, e eu já trabalhei em empresas que não eram assim e que tinha aquela questão de até os próprios donos dessas empresas incentivarem uma certa competição entre os setores. Você também vê isso dentro das empresas que você trabalha? Vamos lá, voltando de novo ao MTC que a gente fala, que é o Movimento de Tribo Corporativo. O que que a gente enxerga sobre isso? O que que eu tenho visto em muitas empresas? O gestor, o dono, ele tem um problema grande que ele traz à casa dele, de prioridades. Uhum, Existe uma coisa que eu falo que é para todo mundo. Isso serve para você, que é para você como pessoa física, para você como profissional, seja para você em família, seja no teu negócio. Quais são os seus inegociáveis? O que que você não negocia? Isso está claro para você e para todo mundo?
Porque a partir do momento que você tem os seus inegociáveis, quando você sentar na mesa com os teus colaboradores, você vai falar para eles assim, ó, prioridade é essa, máximo. E eles não vão ficar perdidos, porque tem uma linha de comando. Quando a gente trabalha em movimento de tribo corporativa, que a gente chega pro pessoal e fala assim, ó, vamos remodelar o processo, é de cima para baixo. Uhum. Então pega o dono da empresa e fala assim, cara, qual que é a sua proposta única de valor da tua empresa? O que ela faz hoje? Que nenhuma outra empresa faz. 95% não sabe responder. Mas a gente vê que as pessoas não sabem responder sobre os valores e princípios, né? Mas por quê? Essa é uma pergunta que eu devolvo para você. Por que que as pessoas não sabem disso? Porque elas não se conhecem, porque elas não têm isso na própria vida. Eu Perfeito. percebo que, assim, quando você fala de valores, aí já vem a pessoa assim, ah, e aquela historinha de coach. Mas não é aquela historinha de coach. Se você não sabe os seus valores e os seus princípios, você vai viver em cima do quê? Porque, por exemplo, para eu traçar os meus inegociáveis, eu tenho que ter claros os meus valores e os meus princípios. Perfeito. É a partir disso que eu vou colocar aqui uma barreira e dizer assim: epa, pera um pouquinho, daqui ninguém passa. Perfeito. Como, por exemplo, lá atrás, quando eu sofri a questão do assédio sexual, eu não cedi, porque dentro dos meus valores e dos meus princípios, aquilo eu estaria ferindo os meus valores e os meus princípios, e isso eu jamais vou fazer, não importa o que aconteça. E quando a pessoa começou com assédio moral, eu falei: isso aqui não é lugar para mim, eu estou no lugar errado, eu tenho que sair daqui urgente, isso é inegociável, Perfeito. porque eu não vou ferir os meus valores e os meus princípios e me corromper e me sentir mal por dinheiro nenhum nesse mundo. Agora, a gente vê que, assim, muitas pessoas estão sendo corrompidas, né? Ontem eu até recebi um vídeo que eu fiquei, assim, chocada mostrando questões de carnaval, dessas músicas que estão cada vez mais em baixa, na minha concepção, né? E falando, enquanto muitas coisas estão acontecendo no mundo, o brasileiro está dançando. Perfeito. E eu observo que dentro das organizações, mesmo que indiretamente, né, pegando isso como uma metáfora, muitas empresas não estão crescendo, não estão se desenvolvendo, não estão indo para outros níveis, para novos patamares, porque realmente estão brincando ali como se fosse aquela brincadeira da dança das cadeiras. Sim. E Turnover, né, aí, que a gente fala, né? Toda hora. exatamente. E até eu escutei um negócio um dia desses que um cara estava mostrando um sistema que ele criou para que os seus colaboradores conversassem no WhatsApp com clientes e não saber o número nem o nome do cliente para não roubar o cliente e ir embora e usar o tráfego que ele tinha pago. E eu falei assim, gente, se eu trabalho com alguém que eu não confio, eu não trabalho com essa pessoa. Aí isso tem tudo a ver com essa questão de valores e princípios também. Porque o meu valor honestidade, ele é muito alto. Se eu não posso confiar em você, eu não trabalho contigo e tá, para mim tá tudo bem. Porque se eu confio no teu trabalho, qual o problema de você ter um número de telefone de WhatsApp de um cliente? Por isso que eu falo, o que pega muito hoje é que os nossos requisitos de contratação, eles são requisitos técnicos. Eu trabalho com muitos RHs hoje, acesso muito o RH de empresa, que fala para mim, Tadeu, qual que é a bagunça que está acontecendo aqui? Você continua contratando por requisito técnico e está demitindo pelo emocional. Uhum, Quais são os seus requisitos comportamentais para que você faça uma contratação comportamental? Para que essa pessoa não vai se encaixar como uma luva. uhum, Não tem jeito. Você fala assim, ah, vou encontrar um colaborador que é da NASA. Não, não tem. Não existe. Você vai lapidar. sim. Mas existe uma maneira de você olhar isso de uma forma que eu falo com base em princípios, valores, honra, ética. Tem 4 requisitos que eu trabalho, que eu utilizo para me conectar com as pessoas. Primeiro deles, propósito. Se o propósito não bate, não adianta, nós não vamos trabalhar juntos. Eu estou aqui por um propósito hoje. Uhum, Faz sentido eu para mim também. estar com você e bateu, deu conexão, deu match, que eu falei. Uhum, Deu match. Quando você começou a falar do que você quer fazer, o que você faz, tem tudo a ver com o que eu faço. E eu acho que a gente unir forças para fazer isso melhor para o todo
Faz todo sentido. É aquilo Sim. que eu falei de novo do tripé. Tô voltando lá. Uhum. É bom pra mim, é bom pra você, é bom pro todo? Então vamos tocar o cacete. Vamos Sim. descer o pau. Qual outro requisito que eu utilizo também? E isso eu falo que é contratação pra tudo na vida. Uhum. Pra amizade, pra dormir na mesma cama que eu, pra dividir vida comigo, pra caminhar com o meu propósito. Então, propósito, não abro mão. Eu não abro mão de lealdade. E eu falo, lealdade é que nem gravidez, gente. Você tá meio grávida ou você tá grávida? Você tá grávida. Concordo. Ou não está grávida. Ou Sim. você é leal ou você não é leal. Não Uhum. existe mais ou menos. Meu pai sempre falava pra mim, filho, escolhe um lado. Porque quem fica em cima do muro toma uma pedrada dos dois lados. Exatamente. Então escolhe um lado. Então a lealdade eu não abro mão. Quando eu percebo que a pessoa é desleal, desculpa, vai vazar da minha vida. Uhum. Ah, pô, Tadeu, mas ninguém é leal nesse mundo. Opa, tem gente leal sim. A gente tá procurando o lugar errado. Simplicidade. Eu tenho que trazer simplicidade pra tua vida e eu tenho que trazer pra minha também. Tem que ser simples o jogo. Ou vamos fazer isso daqui? Pô, você vai trazer complicação? Eu vou trazer complicação se o negócio é simples? É que eu falo sempre pra todo mundo assim, pô, caramba, eu tô com 47 anos, vou fazer 48 daqui uns dias. Eu não tenho mais tempo, não tenho mais idade e nem saco pra algumas coisas. Então tem que ser simples o jogo. Mas eu percebo que assim, a gente vai evoluindo, a gente vai subindo de E só, e nível, só, a e só gente pra, vai não- e só pra evoluindo, gente não perder o a raciocínio. gente não aceita mais esse negócio de complicação. Isso é É, bobagem, é banalidade. e tem um último que eu falo assim, cara, tem que ter um coração treinável a pessoa. Ela tem que ter o coração treinável. Que eu falo, os judeus falam sempre uma coisa muito bonita. Você tem que ter amor pela repreensão. Quem não ama ser repreendido não está pronto para evoluir. Não está pronto para crescer, não está pronto para contribuir, porque na verdade as pessoas ainda não entenderam o jogo. Seja Uhum. no corporativo, seja na vida pessoal, conjugal, seja onde for. Você veio aqui para servir, minha filha. Então faz direito. O Exatamente. JC lá, o Jesus Cristo, o grande mestre da humanidade, um dos grandes mestres da humanidade, ele fala, ele vai lavar o pé da pessoa, ele não vai só lavar, ele vai lavar e secar. Faz o serviço direito, caramba. Uhum. Você quer ser amado? Ame primeiro. Ser amado é consequência. Mas às vezes eu vejo assim, existe um nível de as pessoas quererem meio que sugar, né? Elas querem meio que tomar, porque é aquela pessoa que quer muito o venha a nós, vamos dizer assim, mas o vosso reino nada. E eu vejo que qualquer relação, seja ela pessoal, de amizade, afetiva, qualquer nível de relacionamento, só é bom quando existe a reciprocidade. Só que as pessoas confundem um pouquinho essa questão. Porque a reciprocidade não é assim, você me deu algo, eu tenho que te dar algo. É Faz sentido. saber fazer esse equilíbrio. Tipo, você precisou de alguma coisa e eu te ajudei, mas em dado momento que você precisa de ajuda, fala: Ah, Tadeu, eu estou ocupado demais, não dá para fazer isso por você agora. Aí você vai falar assim: Poxa, mas existe um quê ali de. Ingratidão. Exatamente. E a ingratidão, e eu costumo falar muito, quando você não faz parte de relações recíprocas, você também está vivendo na escassez. Perfeito. Porque ou você está dando migalhas ou você está recebendo migalhas. Perfeito. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tudo isso fere a nossa prosperidade. E quando eu falo prosperidade, também estou falando sobre o dinheiro. Porque tem pessoas que falam assim: ah, mas Denise, eu faço isso, faço aquilo, não consigo ganhar dinheiro. Meu filho, minha filha, olha como é que está a tua vida. Aonde é que está o buraco que está fugindo essa energia do dinheiro de você? Qual que é o ponto? Porque eu entendi, Tadeu, dentro da minha vida, que o dinheiro, ele é só uma energia e que ele vem parar nas nossas mãos quando nós estamos prontos para receber. Perfeito. Você percebe isso também? Como que você enxerga esse ponto? É, eu tomei uma decisão em 2017. Acho que foi uma das decisões mais emblemáticas da minha vida. Tive burnout com você também, em 2017. Deu pane no sistema. A tela deu tela preta, né? Como o pessoal fala, né? Deu tela preta e eu falei assim: o que que eu vou fazer agora? E uma das coisas que ficou muito clara para mim foi o seguinte: eu estava trabalhando por dinheiro. Eu era um prostituto.
Desculpa o termo, mas Mas é verdade, é a todo mundo verdade. que trabalha por dinheiro Porque está se trabalha, está se prostituindo. prostituindo. E a gente tem um dado super triste. Hoje, 76% das pessoas no mundo trabalham por dinheiro. Não trabalham por um propósito. Sim. E naquele momento exato, eu falei assim: não vou mais trabalhar por dinheiro. Eu vou trabalhar por um propósito. Dinheiro vai ser consequência. E nem que demore o tempo que for, eu vou chegar neste nível de prosperidade de ter mais do que eu preciso. Não porque eu quero ter mais que as pessoas, mas ter mais do que precisa. A abundância sempre foi isso. A prosperidade sempre foi isso. Ter mais do que você precisa. Uhum. E ser aquilo que você nasceu para ser aqui na Terra. E aí eu falo muito, isso eu aprendi com grandes mentores. Existe uma identidade tua, Sim, Denise. Assim como existe a minha identidade. E as crianças aprendem logo desde cedo o que você vai ser quando você crescer. É a pergunta que mais é feita no mundo. E é a pergunta mais escravizadora. uhum. Por quê? Você vai ser o quê? Médico? Advogado? Ninguém pergunta para a criança o que você ama fazer. O que faz o seu coraçãozinho vibrar. O que te dá emoção. O que te dá frio na barriga. E isso a gente perdeu. A identidade. É Se você me verdade. pergunta hoje qual é a sua identidade, eu falo, eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Tá claro para mim. Para mim Mais do que também. ser mentor, mais do que ser um homem que trabalha pelo empoderamento, pela análise comportamental, pela intenção comportamental das pessoas positiva na vida. Mais do que tudo, mais do que as especialidades que eu trabalho hoje, eu sou imagem e semelhança do meu Criador. E se esse Criador criou tanta gente diferente, é porque ele tem um pedacinho de cada um dentro de nós. Ele deu uma caixinha de ferramenta para você, para ela, para mim, para todos nós. Mas quando a pessoa se perde desse caminho, ela saiu do propósito dela total. Mas então, por que ela saiu do propósito? Porque você não reconhece as suas ferramentas. As pessoas dizem para você que é muito bonito, muito bacana ser médico, mas Uhum. você tem as ferramentas para ser médico? Você pode até comprar as ferramentas, mas será que você vai ser o melhor médico? Vai fazer com paixão? Pois é. Vai botar tesão? Desculpa a palavra, vai botar tesão no negócio? Vai fazer com gingado? Que é o que eu falo que falta muito remeleixo para as pessoas. É você botar sua cara no negócio e falar assim, ó, meu, esse é o jeito Denise Mas de fazer. uma Você coisa entendeu? que eu falo muito, Tadeu, é o seguinte: as pessoas elas estão vivendo muito como zumbis nesse Sim, planeta, né? Porque assim, o dinheiro ele é necessário. Nós precisamos de dinheiro para sim, sobreviver, porque a gente precisa morar, a gente precisa comer, a gente precisa sim. pagar as nossas contas e tudo bem, né? Mas eu entendi muito sobre isso. Primeiro que eu sempre trabalhei naquilo que eu gostava. Quando eu não estava feliz em um lugar, eu pedia demissão, pedia para fazer um acordo, qualquer coisa, dizer aqui não é meu lugar e eu não fico Perfeito. mais. Eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, né? E ser uma treinadora, eu brinco sempre, digo que eu não escolhi ser uma treinadora, eu fui escolhida, porque eu fui sendo guiada por Você caminhos foi que me sendo trouxeram a ser conduzido, né? uma treinadora. Mas eu sempre falo, todas as manhãs, quando eu tenho a minha conversa com Deus, e você que está nos assistindo, com Deus, com o universo, com a fonte da criação, com aquilo que você acredita, é uma coisa que eu falo para ele. Eu vim para esse planeta ser feliz, me divertir e aproveitar a vida ao máximo. Só que como eu tive as minhas dores lá atrás, síndrome de pânico, burnout, o meu burnout foi ocasionado diferente do seu. Porque o meu burnout, ele aconteceu porque eu não estava dando certo em algumas áreas, como o relacionamento afetivo mesmo, porque eu fui traída e tal, e eu joguei para debaixo do tapete, não vou me relacionar mais. Em vez de resolver, simplesmente não vou me relacionar mais. Aí eu fui fechando as portas para algumas áreas e eu fui abrindo, aumentando as paredes e os muros daquelas áreas que eu estava feliz. Perfeito, não faz E aí sentido. eu fui me jogando de cabeça naquilo que estava sendo legal para mim. Então eu trabalhava numa empresa onde eu me divertia, a gente tinha festas fechadas com banda, não sei o quê, pelo menos uma vez por mês, e eu gostava porque eu gosto muito de dançar e tal, então para mim estava ótimo. Eu estava com uma equipe que eu coordenava, que eu era gerente, e eu gostava muito daquilo que eu fazia, e eu já trabalhava inteligência emocional dessa galera, então para mim estava ótimo. Só que Deus veio e falou assim: não te quero mais aqui. E quando ele diz isso e a gente não dá atenção, aí a coisa Aí o chicote complica. estrala, né? Exatamente. Por quê? Aí ou vai por bem ou vai por mal. E eu entendi que eu precisei passar por aquele assédio moral, por aquele assédio sexual, por aquele assédio moral, para me desligar daquela empresa para poder mudar a rota. Perfeito.
E às vezes acontece alguma coisa que a gente fala assim: meu Deus, isso é o fim do mundo. A gente se descabela, arranca os cabelos da cabeça, mas a gente não se abre para o novo. Só que quando a gente está muito ligado à espiritualidade, e eu sou uma pessoa muito ligada à espiritualidade, eu percebo o direcionamento o tempo inteiro. Estar aqui nesse podcast agora foi um direcionamento do mundo espiritual. Perfeito. Foi sim, com certeza, não tenha dúvida. E hoje ser uma treinadora também, eu entendo que eu precisei passar por todo aquele caminho difícil para que hoje eu tenha a propriedade de contar a minha história, para mostrar para as pessoas como eu me auto-abandonei, como eu virei um zumbi, como eu virei escrava de algumas coisas, porque eu percebo que tem muita gente, mesmo trabalhando, às vezes a gente vira escravo do prazer. Sim. E eu virei escrava do prazer, porque eu trabalhava 12, 13 horas, 7 dias por semana, por que razão? Porque eu gostava do que eu fazia. E ali era uma fonte de prazer para mim, enquanto outras coisas estavam horrível. E eu não queria mexer naquilo. Só que aí, novamente, Deus, toque, toque, vamos lá, você precisa resolver isso Enfiar a mão no aqui, peito, né? Falar assim, parou. né? Parou, você tem que resolver isso aqui, você não pode simplesmente dar uma pausa aqui, porque assim você não tem qualidade de vida. Porque nós temos vários aspectos da nossa vida, várias Sim. camadas, né? Você também percebe isso? Eu sempre me vem aquele negócio da traquinas, né? Da bolacha, né? Não, né, como que é? Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? E eu pego muito isso para a questão do dinheiro. A gente não pode ser feliz porque tem dinheiro. A gente primeiro precisa ser feliz para depois ter dinheiro. Um dos requisitos para ter dinheiro é ser feliz. Uhum, Ser grato. sim. E eu falo muito, depois de estudar Cabala, a tua vida muda um pouco, né? E Uhum, você começa a perceber algumas coisas. Os judeus falam muito disso. Cara, o cara agradece até para ir no banheiro. O cara fala assim, pô, caguei. Desculpa o termo que eu vou falar. Caguei, cara, tá funcionando tudo bonitinho. Obrigado, Deus. Você entende? Quando você tem esse reconhecimento de que você tá vivendo uma experiência única. Pô, isso daqui não é pra qualquer um, né, gente? Vamos falar a verdade. uhum, Se existe um reino angelical, como todo mundo diz que existe, é, que os anjos estão lá perto de Deus, cara, a gente é muito mais afortunado que esses caras, porque o cara não tem livre-arbítrio, a gente tem, caçamba, você tem o livre-arbítrio de fazer o que é certo e o que é errado. uhum. E só que o nosso grande problema é insistir em fazer merda, não incluir Deus nos seus projetos. Mas assim, essa questão que você tocou da gratidão, né? Se a gente não agradece pelas pequenas coisas que nos Como é que a acontecem gente de vai dar mais? bom, como que você quer ter muito? Por exemplo, se você não agradece por ter R$ 100 na tua conta, aí você quer 1 milhão na tua conta, mas você não é grato pelos R$ 100 que tá lá. E tá lá porque tá sobrando, né? Isso daí, inclusive, está em várias passagens, né? Quando você é Uhum, grato no pouco, o muito vai ser dado para você. sim. E quando eu falo isso, porque, cara, chegou um momento na minha vida que eu tomei uma decisão assim que foi, cara, tipo, pular do avião sem paraquedas, sabendo que ia ter uma rede lá embaixo, Uhum. acreditando que ia ter uma rede lá embaixo. E foi uma hora que eu tive um grande, assim, as pessoas falavam, você não deve brigar com Deus. Eu acho que você deve brigar com Deus, sim. Porque acho que nesse momento você tem grandes revelações. E eu briguei com Deus, Uhum. falei assim, ó, é o seguinte, se você falou pra mim que o meu propósito é esse e que não é pra me preocupar, se vira pra pagar os boletos, problema seu. Eu vou trabalhar e vou viver meu propósito. Mas eu também já tive essa Hum. conversa. Quando eu morava no kitnet, um quartinho com 6 metros quadrados, teve um dia que eu falei, pô, Deus, o que que você quer de mim? Eu perdi tudo na vida. Tô morando num lugar assim, não desfazendo do local, mas eu nunca tinha morado num lugar tão pequeno, sem segurança nenhuma e tudo mais. E aí eu falei, e agora? Você vai me levar para onde? Pô, eu preciso sair daqui. Te levar pro próximo Dá nível. teus pulos e faz aí, a coisa precisa acontecer. O que que você queria me mostrar aqui? Você já me mostrou? O que que eu preciso enxergar? Abre meus olhos. E aí foi o momento em que realmente eu comecei a ver a mágica acontecer. E hoje é impressionante como muitas coisas surgem no meu caminho e eu saio assim felizaça, contemplando e comemorando e agradecendo, porque hoje eu agradeço por qualquer coisinha pequena que acontece na minha vida.
E eu percebo que quanto mais eu agradeço, mais coisas boas surgem no meu caminho para eu agradecer. É esse movimento, entendeu? A gente parar de reclamar, porque nós viramos uma geração muito mimimi. Pode falar o que você quiser. É Estamos verdade. vendo uma geração aí, cara, que é esculhambada. Os caras querem, são imediatistas, querem tudo para ontem. Não tem coragem de construir passo a passo, degrau a degrau. É o que eu falo, dá Uhum, para você acelerar o processo, mas não dá para queimar a ponte. sim. Aí o cara passa um ano no deserto. Ele já acha que, meu Deus, é injusto com ele. Meu, o judeu passou 400 anos como escravo, 40 anos no deserto. E tu tá reclamando de um ano de deserto, filho? Engole o choro e vai Mas em frente. as pessoas esquecem que assim, tudo na vida que acontece é uma plantação e que a gente vai colher ali na frente, né? Eu costumo dizer muito que não tem como você arrumar a casa se primeiro você não tirar as coisas do lugar para limpar e depois você coloca elas no lugar de novo. Por exemplo, se eu vou arrumar meu guarda-roupa, eu tenho que tirar tudo que está lá dentro e deixar uma bagunça no quarto para limpar aquilo ali, para depois colocar tudo no lugar de novo, numa ordem melhor que facilite a minha vida. E o grande problema é que as pessoas querem as coisas arrumadas e organizadas, mas elas não param para olhar para si, né? Porque tudo parte de dentro de nós. Eu falo muito sobre isso. Tudo parte de dentro de nós para o resto do mundo. E eu observo que todas as coisas que eu passei, que naquele momento trouxeram dor e sofrimento para minha vida, é porque eu, Denise, era uma pessoa muito fraca. Eu não tinha recursos internos para saber lidar com aquelas situações. Eu não sabia, como você bem falou aí num dado momento aqui do nosso podcast, ó, esse ponto aqui, daqui para frente, você não passa. Você está invadindo o meu espaço e eu não aceito isso. E eu entendi, hoje eu entendo e eu treino as pessoas, eu falo, gente, colocar limite, você não precisa alterar a sua voz. Não, de maneira Você alguma. pode estar conversando numa boa, nessa mesma tonalidade de voz que a gente está falando aqui, e está colocando limite. Olha, fulano, é o seguinte, eu não aceito isso que você está fazendo e para mim não está legal assim e não vai ser assim, porque a minha vida isso não funciona, né? Porque tem pessoas que têm aquela, mas eu conheço você, ou eu estou te pagando para, como hoje de manhã eu estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo que um chefe uma vez falou: Eu estou te pagando para isso. Cara, isso não existe. Tudo bem. Você está pagando a pessoa para exercer uma função, aí você chega para ela e fala assim: você vai ali e rouba tal coisa. Aí a pessoa tem o princípio da lealdade lá em cima. Ela vai falar: não, chama outra pessoa para roubar, porque eu tenho o princípio da lealdade, é um valor para mim, é algo importante e eu não vou fazer isso. Mas eu estou te pagando para isso, mas eu não vou fazer. Então, ou seja, existe um desrespeito, né? Sim. Porque dentro do mundo corporativo também a gente sente isso, né? Bom, eu falo que tem desrespeito em todo lugar. Tem desrespeito em casa, tem desrespeito no mundo corporativo, tem desrespeito nas amizades, tem desrespeito onde você não coloca o seu respeito próprio primeiro. Uhum, Respeito próprio é a coisa mais importante. É botar, como você falou, os limites. E o que eu falo de empoderamento, né? Você perguntou lá no começo, pô, Tadeu, mas, cara, empoderamento não é uma palavra perigosa, não é uma palavra que é muito forte. Poder nada mais é do que liberdade alinhada a compromisso. E aí vou voltar numa outra questão que a gente estava falando agora há pouco. As pessoas não querem ter compromisso de passar pelo processo uhum, para alcançar essa liberdade necessária para você ser quem você nasceu para ser e alcançar esse poder de transformar não só a sua vida, mas a vida das pessoas com quem você vai se conectar. Então isso é autorresponsabilidade. Por quê? Depois que você entende o que é propósito, tu não quer mais viver sem isso, você não quer mais uhum. fazer diferente disso. E você entende uma coisa, o seu propósito é para impactar o outro. Então se você não faz, você está cagando a vida das pessoas. Olha a responsabilidade. Quando você desperta o seu propósito, a sua identidade, você chega num ponto que você não tem mais como se descompromissar com as pessoas Sim. que vão entrar no seu caminho e que estão no seu caminho. Olha como isso é forte, olha como isso é poderoso.
Na verdade, o empoderamento é você ter um direcionamento e você saber o que você quer e como você vai conquistar aquilo que você quer, né? Alinhado com princípios divinos, que eu falo sempre. Exatamente. Porque, É. por exemplo, eu tive uma mentorada, eu gosto muito de citar esse exemplo. Ela estava infeliz na empresa que ela trabalhava. Eu falei, mas espera aí, minha filha, você quer trabalhar aonde? Ah, eu quero trabalhar na empresa X. Você já mandou um currículo para lá? Não. Então, procure uma vaga que essa empresa esteja contratando e se candidate. Primeira coisa. Aí ela foi lá e fez. Aí ela foi chamada para entrevista. Denise, e agora eu fui chamada para entrevista, o que que eu vou fazer? Eu falei, você vai Vai. lá e vai dar o seu melhor. Isso. Por que você quer trabalhar nessa empresa? O que que é importante para você dentro dessa empresa? Os teus valores estão condizentes com os valores dessa empresa? Conquiste essa vaga mostrando quem você é. Não minta em absolutamente nada, seja leal, verdadeira, transparente, mas mostre que para você trabalhar ali é importante e o porquê que é importante. E ela competiu com 427 pessoas e ela foi contratada. Que delícia, hein? Pois é. E aí ela ligou para mim super feliz. Ai, eu não sei. Eu falei, como que foi a entrevista? Aí ela me contou e ela estava assim mega segura de todas as coisas. Aí o cara falou para ela: "Por que eu deveria te contratar?" E ela falou: "Porque eu vou dar o meu melhor dentro dessa empresa, porque o meu sonho é trabalhar aqui, porque é importante para mim estar aqui dentro, porque essa empresa está de acordo com os meus valores." Bingo. Ela foi contratada. E quando ela foi contratada, nem ela acreditava. Ela ligava para mim: "Eu não sei, eu não acredito." Eu falei: "Você foi contratada, mas sabe?" Então, assim, ela foi segura. E o que eu falo do empoderamento saudável é justamente isso. É você estar convicto, é você estar seguro, é você estar confortável para simplesmente mostrar aquilo que é importante para você dentro daquele relacionamento, seja de amizade, seja de trabalho, seja afetivo, seja familiar. É você ser verdadeiro. E dentro desse contexto, eu fiz um treinamento ano passado, que eu falo que foi o melhor treinamento que eu já fiz na vida, que foi desde o renascimento até ir no cemitério ver minha sepultura lá. Que bacana, que show. É, e foi assim, literalmente, eu chorei litros, mas foi o melhor treinamento que eu já Lavou a participei na alma. vida. Lavou totalmente. Foram 7 dias assim, e hoje eu ministro esse treinamento, né? E eu falo, depois, no penúltimo dia desse treinamento, eu liguei para minha mãe e eu tive a melhor conversa da minha vida com a minha mãe. Porque minha mãe não mora em São Paulo mais, né? Nós somos aqui de São Paulo, meus pais são nordestinos, mas nós moramos desde que eu nasci aqui em São Paulo. Após a morte do meu pai, a gente foi morar no Nordeste. E eu voltei a morar em São Paulo tem mais de 4 anos. E a minha mãe não aceitava muito bem o fato de eu estar longe e tudo mais. E aí, naquele momento, eu liguei para ela e chorando horrores. E eu falei para ela, eu falei assim, mãe, posso te pedir uma coisa? Ela falou, pode. Eu falei, me abençoa. Que Entenda lindo. que eu tô aqui em São Paulo para cumprir um princípio, um propósito, um chamado de Deus. E a única coisa que eu preciso de você para que cada vez mais e melhor eu cumpra esse meu chamado é da sua bênção. E aí ela chorando litros lá do outro lado, falou: "Claro, minha filha, eu te abençoo sempre. Eu quero o melhor para sua vida." E a partir daquele momento, eu senti assim, como se tivesse tirado um peso gigante das minhas Tira as costas. amarras, né? Tirou tudo. E eu e a minha mãe hoje, a gente tem conversas assim maravilhosas. O nosso relacionamento mudou pra caramba, né? Melhorou assim 1000%. E por quê? Eu fui clara, transparente, honesta com ela e eu falei para ela o que eu precisava que ela fizesse, qual era o movimento que eu precisava que ela fizesse para mim. E às vezes a gente não faz isso, e eu considero isso como um empoderamento. Porque quando você é transparente com o outro, quando você mostra para o outro qual que é o movimento que você espera que ele faça para você, né? E aí você avalia se ele vai estar de acordo ou não, porque a gente está tratando com outra pessoa, Perfeito. a gente se solta, a gente se liberta, a gente está mais leve para fazer muitas coisas.
E a minha mãe assiste meu vídeo, vê meus vídeos, vê meus stories, de vez em quando a gente conversa sobre os assuntos, né? E é muito legal isso. E é o que nós mais precisamos. É, só que a gente precisa estar preparado também, Denise, porque ancestralmente falando, talvez você não tenha o apoio deles. Como no seu caso você teve um apoio positivo. Sim. Mas muitos pais acabam não apoiando. É porque eles são maus? Não. Olhando pelo lado sistêmico, quando você pega uma geração ou várias gerações que nunca viram ninguém rompendo essa barreira e prosperando, eles falam assim: como isso? O que ele está querendo é impossível. Porque eles nunca viram. A gente tem casos, por exemplo, a gente pega de constelação, que são 30, 40, 50 gerações vivendo numa escassez lascada, ferrada, onde a pessoa, todas aquelas pessoas, aquele bando de pessoas, nunca viram ninguém romper essa escassez. É, aí a gente precisa liberar Sim, esses pactos, esses vínculos esses com a pactos escassez, com a escassez. porque eu fiz tanto trabalho em mim referente a essa parte sistêmica, e hoje eu trabalho dentro das minhas mentorias também com a parte sistêmica. E quando eu faço uma dinâmica de ancestralidade, você sabe o que que eu vejo? Os meus ancestrais me, me aplaudindo. Sabe por quê? Porque quando nós queremos ser fiel ao nosso tema familiar e nós queremos honrar o nosso tema familiar, a melhor forma é dar certo, Sim, é crescer, é prosperar, é ter aquilo que eles não tiveram a oportunidade de ter. Aí eu estou honrando com todo mundo que veio antes de mim. Porque se eu sou quem eu sou hoje, foi graças a eles que vieram antes. sim. E a gente vê também muitas pessoas que não aceitam, né? Ah, porque meu avô era isso, porque minha mãe é aquilo, porque meu pai, porque é narcisista, é isso, é aquilo, é dando mil e uma nomenclatura, mas esquecendo da parte de honra. É, um dos preceitos que está em todas as religiões, todas as bases religiosas, né, do mundo, é honrar pai e mãe. Já na própria Bíblia, né, diz: Sim. honrai pai e mãe, seus dias serão longos na terra, e você vai governar na terra. É, quando a gente tem um sistema familiar, eu falo assim, cada geração que passa aumenta a bola de neve. Uhum. Porque podia ter sido resolvido na geração anterior. Aí não, cai Sim. no teu colo. E caiu no teu colo, a bucha é tua. Uhum. O abacaxi é teu, descasca. Só que às vezes chega um abacaxizão. Uhum. E cada geração que passa, você tem que ter mais forças para poder romper esses laços, esses acordos sistêmicos, todos esses pactos que foram feitos com a improsperidade, com a dor, com a raiva, com o medo e com tudo mais os sentimentos negativos que existem, para você poder alcançar a prosperidade e honrar o seu sistema realmente sendo aquilo que você nasceu para ser, Uhum. fazendo diferente do que eles fizeram. Sim. É a maior honra mesmo, eles estão lá aplaudindo. Eles Uhum. estão torcendo para que você faça o que muitos deles não conseguiram fazer. Sim. Só que um princípio ancestral diz o seguinte, cara, para tu comer hoje, alguém teve que plantar lá atrás. Uhum. Sabe? Tem um ditado sírio que diz o seguinte: quem planta tâmaras não come tâmaras. Porque uma tamareira demora 80 anos para começar a dar frutos. Então, eu vou Pois plantar é. tâmaras para outra geração comer. Então, é o que eu Ou falo, seja, o meu avô plantou tâmaras para para eu você, comer pra você hoje. comer hoje. Então, como é que a gente faz? E aí você falou aquele negócio, poxa, puta, mas caramba, eu faço pro fulano e o fulano não devolve. Cara, eu adotei uma métrica na minha vida. Cara, aqui é abundância. Se a pessoa vem para querer levar alguma coisa, pega e leva e vai embora. Uhum. Vai ter sempre mais. Sim. Porque se eu não receber de você, eu vou receber de alguém. Eu faço porque tem que ser feito. E quando a gente está ligado à fonte, Nada falta. exatamente, porque Deus é o Deus da providência, né? Honra, é da Tanto que você prosperidade, da vê, por abundância. exemplo, isso que você está falando para mim tem tudo a ver, porque assim, Deus podia ter pego aqueles pães e aqueles peixes e multiplicado ali o suficiente para que as pessoas ficassem meia boca, para não ficassem com fome. Mas o que que ele fez? Ele multiplicou para que as pessoas se fartassem e ainda sobraram 12 cestos cheios. Por quê? Porque o que eu falo, você quer saber como funciona o mundo? Olha para a natureza. Sim, eu amo a natureza A e eu olho natureza, muito isso. ela é o reflexo, claro, de que existe um Deus abundante. Uhum, Quando você olha a natureza, ela nunca dá um fruto só,
uma árvore, ela dá um monte de frutos. Cai para Verdade. fertilizar o próprio solo que está ali perto. O passarinho come, leva a semente pra não sei para onde, nasce um outro pé ali. Ela é abundante. Só que esse princípio é o seguinte: ela não espera nada em troca. Ela dá e pronto. Verdade. Tadeu, eu quero. A gente já está se caminhando aqui É, para o final. Eu quero te agradecer, primeiramente, por você ter aceito o convite, por você ter trazido muito dessa tua bagagem aqui para mim, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para a nossa audiência, né? E eu quero que você faça as suas considerações finais daquilo que você acha importante, que você deixe para a nossa audiência também as suas redes sociais, para que eles possam também te seguir. Fique à vontade. primeira coisa, agradecer muito, cara, ao universo, porque estamos todos aqui nos encontrando, se conectando, e nada é por acaso. Não é por acaso que as coisas acontecem. Agradecer primeiramente a você também, Denise, pela oportunidade. Tá? Eu acho que não foi por acaso, tá? Esse Com certeza bate-papo, não. e acho que a gente pode ter muito mais desses bate-papos aqui em outros momentos, com certeza. Acho que tem muita Com coisa para falar. certeza. Eu acho que o assunto não esgotou, porque tem muito mais para vir. Tem, com certeza. Eh, Queria agradecer os meus ancestrais. Isso eu não tenho como não fazer, porque eu sei que foi uma jornada dolorida para eu chegar até aqui hoje com uma missão muito grande. Hoje eu deixo aqui para todo mundo que a minha missão é treinar outras pessoas para fazer a mesma coisa que eu faço. É que outras pessoas tenham um entendimento de como funciona as leis, os princípios divinos, porque se na materialidade a coisa está acontecendo, é porque no espiritual está acontecendo. Enquanto eu não encontrei o espiritual, não encontrei paz no meu coração para poder viver o meu propósito. E fica essa dica, gente. Cara, tem um reino atrás de cada parede que a gente enxerga que é ali que está a chave. E aí deixar minhas redes sociais aí, quer me seguir um pouquinho, quer falar um pouquinho mais sobre o assunto, me chama lá, tá? Tadeu Chicol Power, tá? Eu não coloquei Tadeu Chicol Empoderamento, que é o nome do meu instituto, porque senão ficaria muito comprido e as pessoas não engajariam, então a gente colocou Tadeu Chicol Power, que Power vem de poder, e eu tenho sempre esse slogan: poder é a atitude de se libertar, ser livre, mas com responsabilidade. Quando você se liberta, você tem uma responsabilidade com o todo, de empoderar outras pessoas, de ajudar outras pessoas a evoluir. É o que eu falo: se você não transbordar, o teu cálice nunca vai estar cheio. É bem interessante você trazer isso, porque uma coisa que eu falo muito, né? Hoje de manhã mesmo, numa reunião, eu falei para a pessoa: nós temos quatro vertentes. A gente tem o corpo, a gente tem a mente, a gente tem a alma, que é o que habita o nosso corpo, e a gente tem o nosso espírito, que algumas pessoas chamam de aura. E quando você adoece fisicamente, você já adoeceu primeiro o seu espírito, a sua alma, a sua mente, e o seu corpo é onde todas as coisas reverberam. Então, é por isso que hoje eu sou uma treinadora de inteligência emocional e que busca tanto trazer para as pessoas essa consciência, para que você saia da sua zona de conforto, para que você pare de ser um zumbi e para que você construa uma vida de qualidade. Porque, sim, uma vida de qualidade, ela não vai acontecer da noite para o dia. É uma construção. E a Denise que você está vendo aqui na sua frente agora é uma Denise que foi construída de acordo com aquilo que eu queria ser, de acordo com os meus valores, com os meus princípios e principalmente com o meu propósito de vida. Muito obrigada por você ter nos assistido até aqui. Em breve teremos novos episódios. Siga já o meu canal para que você assista esse episódio, episódios que já estão lá e episódios que ainda virão.